Olá meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês, 5 dicas importantes, tanto para carretilhas quanto para molinetes, que eu tenho certeza que vai ajudar um pouco mais na pescaria de vocês. Bom pessoal, uma das coisas mais conhecidas e talvez experimentadas por quem já tem uma carretilha há mais tempo, e esse vídeo talvez ajude também quem já tem mais experiência, ainda que o foco é você que está começando e começar bem, começar melhor. Qual é a ideia, pessoal? Uma das coisas que a gente aprende, e eu inclusive também aprendi, por muito tempo utilizei, o ajuste da tensão no carretel, botão de ajuste fino, que muitos de nós chamamos, que é o botãozinho aqui do lado da carretilha. Esse aqui de carretilha, aí, esse botãozinho. Esse botãozinho aqui, ele serve sim para ajustar a velocidade com que efetivamente o carretel fica livre ou menos livre. Bom, o que a gente aprende e aprendeu por muito tempo, e ainda é válido, tá? Para muitas situações, quando ajustar para a isca, ajustar conforme a isca a carretilha, né? Isso é muito importante, principalmente para a carretilha, mas para o molinete o ajuste é mais simples. Mas vamos lá. Pontualmente, o que eu faço nas regulagens das minhas carretilhas? Primeira coisa, tirei ela da caixa, a carretilha saiu da caixa. A primeira coisa que eu faço, e aí nós vamos ter situações, é ajustar o freio interno, ou no caso dos magnéticos, o externo, muitas vezes, para deixar ele mais solto. Bom pessoal, qual é a dica aqui bacana? Primeira coisa, esqueçam um pouco a necessidade de apertar demais, e tomem muito cuidado para não apertar demais exatamente esse botão de ajuste fino. Qual é aqui a melhor regulagem? Na minha opinião, e acredito que para muitos de vocês vai funcionar da mesma forma. Isso indiferente ao peso da isca que vocês estão arremessando, tá? Aqui, quando a gente aperta esse botãozinho, alguns clicam, no caso da Shimano eles não clicam, não fazem barulhinho aqui, então eu ajusto e folgo essa carretilha até o ponto dela começar a ter uma leve batidinha. Ela movimenta muito pouco, mas o carretel fica um pouquinho solto nesse movimento, tá? Do lado para o outro aqui, nesse movimento assim. Então ela é uma batidinha muito sensível, mas é possível senti-la, tá? Essa é a primeira coisa que eu faço. Segunda coisa, e essa sim, a que vai dar mais distância para os arremessos de vocês, e claro, vamos sempre levar em conta o tipo de isca que a gente está usando. Para pesca do bass, invariavelmente a gente está usando iscas de peso médio a bem leve, então não são iscas, raramente são iscas muito pesadas, né? Exceto essas glide bait, twitch bait, que agora está virando moda, né? Aqueles que imitam um peixe, literalmente, né? Umas iscas maiores. Eu vou botar uma fotinho para vocês delas aqui, mas as iscas invariavelmente não têm muito peso. No caso de uma pescaria mais leve, o que eu recomendo para vocês, para quem está começando, é primeiro conhecer um pouco o equipamento que você tem na sua mão, certo? A Shimano tem modelos que tem, invariavelmente é um freio centrífugo, tá? Tem esses pininhos, tem uns pininhos aqui dentro. E esses pininhos, o que eu faço? Geralmente eu deixo um aberto e 3 fechados, quando só tem 4. Ou quando tem 6, eu deixo 4 abertos e 2 fechados, tá? Isso é para minha forma, para o que eu gosto de arremessar e da forma que eu estou acostumado. O que é importante aqui, pessoal? E aí, buscando para quem está querendo realmente ter mais distância. O quanto mais aberto, mais distância vai dar, maior risco de cabeleira também, mas mais solta a carretilha vai ficar. O que a gente faz aqui, pessoal? Além de deixar ela mais solta internamente, e aí vem a prática, como quase tudo na nossa pescaria, prática está envolvida, durante os arremessos você ir buscando cada vez mais distância, quando é necessário. A gente que pesca desembarcado, muitas vezes, do barranco, como a gente fala, às vezes a distância é importante. Em muitos casos não, mas o peixe está mais próximo, está numa estrutura aqui mais próxima, mas em alguns momentos a gente quer jogar lá longe, quer que ela passe de 30, 40, 50 metros de arremesso, que é bastante mesmo,
dependendo do tamanho da isca que você está utilizando. Para isso acontecer, tem que estar mais livre essa carretilha, tá? Mas aí vem o outro componente que ainda faz parte da dica número 1, que é a importância do freio dedo, da nossa sensibilidade. Mais em carretilhas, tá? Carretilha no molinete é com a mão, você controla um pouquinho diferente, mas na carretilha, na hora do arremesso, deixa eu fechar ela aqui, se eu conseguir, eu acho que eu nunca mais vou conseguir fechar, fechei. Na hora do arremesso, a importância de você ir dosando o dedo aqui de uma forma muito suave, sem interferir com a saída da linha, mas sentindo a linha raspar no teu dedo, de forma que você vai aplicando um pouquinho de pressão e controlando o local, a distância, tá? E principalmente quando ela toca na água, a gente travar com o dedo, né? Antes de fazer a manivela de girar, que travaria todo o sistema, né? Então, esse vídeo não é especificamente sobre como utilizar a carretilha, mas a dica de mais arremesso, mais produtividade nos seus arremessos. Fazendo isso, pessoal, certamente, e de novo, prática, tá? Mais distância, mais controle, e esse controle aqui também é muito importante. Então, resumindo para vocês novamente, menos foco nesse ajuste fino aqui, deixa ele só um barulhinho, e depois, sim, freios. Vai soltando, vai te sentindo à vontade e vai soltando. Quanto mais solto, mais distância você vai ter. A segunda dica, e essa dica serve bastante para todos nós pescadores, mas principalmente quem pesca onde tem mais necessidade de força, talvez você já tenha passado por essa experiência. Arremessou, está pescando, quando o peixe fisga, você fisga o peixe, a linha corre, a linha dá uma corrida. Para isso não acontecer, o mais importante é a união entre a linha e o carretel. O que acontece aqui, pessoal? Muitas vezes, e eu vejo, eu cheguei a ver até um pessoal aqui no YouTube indicando como fazer e fazer dessa forma. Tome muito cuidado com isso e eu não indico, tá? Invariavelmente os carretéis, as carretilhas, a maioria deles, são vazados para questão de peso, para questão de dinâmica, para ter menos inércia, para sair mais rápido da inércia, então os carretéis são aliviados e o pessoal, por ser mais prático muitas vezes, passa a linha por esse furo e atravessa e aí dá um nó. Tá? Isso eu não indico fazer isso, porque num momento de estresse máximo, no momento em que a linha vai até o fim e chega nesse nó, essa pressão no carretel pode inclusive prejudicar a carretilha e o equipamento. Tá? Nós estamos falando de pescarias extremas, mas que pode às vezes acontecer com um peixe não muito grande, dependendo da tração que estiver acontecendo. O que eu indico, pessoal? Sempre o nó é muito importante. Tem gente que só atravessa ali e não dá nó, só atravessa, acreditem, só atravessa naquele furinho ali, puxa a linha e começa a enrolar. Qual é o risco aqui, pessoal? Mais óbvio que vocês já devam estar imaginando, na hora de um arremesso um pouco mais forte, e especialmente com uma isca mais pesada, a linha vai ser, o carretel vai ser bastante exigido, né? E vai sair da inércia muito rápido, e essa isca vai puxar essa linha. E se você estiver desatento no famoso dedo, é possível sim que saia a linha inteira e você não perdeu, acabou a pescaria, perdeu o peixe da vida porque não estava bem amarrado. Então, nó é muito importante, e mais do que somente o nó importante, o tipo de nó. Tenham cuidado, e eu por muitas vezes fiz isso também. Muitas vezes o mais simples é fazer aquele nó tipo de forca, né? Faz um nó simples na própria linha, puxa, e ele dá uma tração, ele dá inicialmente uma segurança, mas esse nó não é firme para realmente uma puxada maior, tá? Então vai funcionar para o bass? Funciona, tá? Eu geralmente, em alguns casos eu fiz, e tenho acho algumas carretilhas ainda assim, em que eu fiz um nó, puxei, dei uma segunda volta no carretel, fiz um segundo nó e puxei novamente, né? Torci e puxei novamente. O que isso acontece? Fica um nó em cima do outro e ela fica bem firme, tá? Não é garantia de resistência, mas não vai girar a linha, que é o próximo assunto com vocês agora. Ainda dentro da segunda dica. Nó muito importante, mas para você, que eu sei que é muita gente que usa direto a multifilamento, que usa multifilamento como linha principal, aqui além da importância de um nó bem feito, é saber que se esse nó
e é o que eu geralmente recomendo, tiver direto no carretel, é muito importante compreender que a linha multifilamento ela não tem trabalho, né? Ela é muito rígida, certo? Ao fazer o nosso nó, essa linha dificilmente vai ficar realmente firme no carretel. Vocês talvez já tenham tido essa experiência. A gente passa o nó, prende o melhor nó que você fizer, e quando você prende, segura um pouquinho e puxa a linha, você vai ver que esse carretel vai ficar parado e o nó vai se movimentar, porque ela não tem onde agarrar no carretel. A rigidez do carretel versus a rigidez desse tipo de linha não dá atrito suficiente para esse nó abraçar realmente, diferente de uma monofilamento ou mesmo de uma fluorcarbono, que tem elasticidade, que faz com que ela realmente abrace. Qual é a solução para isso? É uma das mais simples que existe, e se vocês possivelmente já utilizem, quem já utiliza vai saber disso, mas a solução mais simples e muito barata, todo mundo tem em casa, se não tem, não é uma coisa cara de qualquer ferragem na esquina, ou às vezes no mercadinho da esquina tem, fita de isolamento, fita isolante, aquela fitinha preta, tá? Comprei a minha carretilha ou o meu molinete, tá? Principalmente molinete que a gente usa bastante multifilamento geralmente, passa uma ou duas voltas dela no máximo, tá? Não precisa ser muito mais que isso, mas uma ou duas voltas, até para não tomar espaço da linha. Uma ou duas voltas dela no carretel, tá? E aí sim vem com a multifilamento direto. Com isso você elimina a necessidade de ter a famosa caminha de monofilamento, que muita gente usa, elimina outro nó, que é um ponto de ruptura, então você vai ter um nó direto no carretel da linha principal, e ao colocar essa fita, ela cria um colchãozinho onde a multifilamento vai aí sim, quando tensionada com um bom nó, abraçar. E ela afunda, inclusive, ela vai travar nessa fita e vai ficar super bem amarrada. E aí você não vai ter a surpresa desagradável. Eu acredito, de novo, alguns de vocês possam ter passado por isso, durante uma briga com um peixe, e principalmente na Amazônia. Eu tenho 2 amigos que sofreram isso ano passado e relataram que ficaram assustados e depois compreenderam o que tinha acontecido. O nó corre, a linha fica solta no carretel, e aí não adianta trava, não adianta drag, não adianta nada. Se esse nó que está lá dentro está frouxo, especialmente, isso acontece muito com multifilamento. O peixe é forte, puxou, e às vezes nem com o dedo você segura, dependendo da briga, essa linha, o nó solta internamente e ele solta a linha. E a linha começa a ir embora, vai embora, porque você não tem mais controle sobre aquela linha saindo. E a não ser que você tenha uma luva boa para proteger o dedão, para não queimar o dedão também na multifilamento, que vocês devem saber como dói bastante. Então essa seria a nossa segunda dica. Nó sempre, quando for multifilamento, não precisa usar a caminha de monofilamento, bota direto a multifilamento no carretel. No entanto, faz uma base primeira com a fita isolante, que você certamente tem aí, que vai ajudar bastante. Ainda nesse tópico, e também uma coisa muito importante, é o tipo do nó que você está fazendo. Muitas vezes, especialmente em pescas ultralight, em pescas com carretéis raso, quando você tem um carretel muito raso, o nó que você faz influencia também em arremessos, muitas vezes. Se você não sabe, mas carretilhas BFS, que viraram uma febre nos últimos anos aqui no Brasil, né, de finesse, né, que são carretilhas prontas e feitas para utilizar com iscas bem leves, tá? 2 gramas, 3, 4, até 5 gramas, um pouco mais, mas iscas leves. A gente bota aquela linha mais fininha que tem, faz ali todo o trabalho e cuidado para poder ter maximizar esse espaço de linha, mas ela arremessa bastante. Invariavelmente elas jogam bastante, vão distantes, especialmente em molinete. E não é raro você zerar a linha do carretel, bater no nó e travar e cair a isca. Tá? Então, o que a gente faz para isso? Além de ter um nó seguro, que quando der essa travada não vai ter a tristeza de perder a isca e possivelmente acabar a pescaria, porque essas linhas não são baratas na maioria das vezes, você faz isso, você
bota a fitinha lá, bota um nó quando for multifilamento, se não é multifilamento é mais tranquilo, mas esse nó fica ressaltado muitas vezes, vocês já devem ter visto isso. Ele fica faz um ressaltinho, quando a gente começa a enrolar a linha, ele até atrapalha a saída da linha depois, ele pode travar. Como é que a gente resolve isso? Faz um nó que você acredita, um nó que fica bom, ainda que ele tenha que ser, o ideal é que não seja muito grande, mas um nó que vai aparecer ali, e em cima desse nó, depois de uma ou duas voltinhas para dar guia, para começar a passar a linha, você segura o carretel, pega a nossa mesma fita isolante e tira uma pontinha, tira o suficiente, um pouco mais para cobrir esse nó. Tá? Não precisa ser de novo, não precisa enrolar em torno todo, mas só para cobrir esse nó. Bota uma fitinha em cima desse nó e segue enrolando e botando a tua linha no carretel. Posso te garantir que teus armessos vão ficar muito mais soltos, você não vai ter aquela sensação de que a linha está batendo em alguma coisa, porque efetivamente está batendo, e você vai ter mais prazer na pescaria sem mais preocupação com isso. Nós já estamos chegando no final das nossas dicas aqui, e a dica que eu diria que seria a número 4, ou a quarta dica que eu daria para vocês, e é muito, muito importante e faz diferença na pescaria se você realmente tem interesse em buscar um tipo de pesca em específico ou abranger um pouco mais. Isso, para poder fazer isso, você tem que ter, e eu repito, muitas vezes o pessoal, quando eu estou me comunicando por mensagens ou me perguntam qual a melhor carretilha, qual o melhor molinete, a primeira pergunta, qual é a pescaria? Qual o tipo de peixe que você está atrás? E se difundiram muito, e eu vejo muitos e não raros casos em que você vai lá e compra uma carretilha BFS para, por exemplo, pescar traíra, e ela arrebenta, ela não aguenta, dependendo da marca, dependendo do estilo, mas não é necessariamente o tipo da carretilha ou a marca, é realmente a profundidade desse carretel também e todo o contexto. Então, o tamanho do carretel é muito importante. Molinete ou carretilha? Profundidade já te diz, mesmo que você não conheça tanto, você vai numa loja, olha no balcão e vê a profundidade do carretel, ela é tão ou mais importante do que o corpo da carretilha, o tamanho dela, o tamanho do molinete. Vocês devem ter visto já, alguns de vocês já devem ter visto, existem molinetes que vendem com 2 carretéis, geralmente, 2 tipos de carretel, um mais raso, ou seja, ele é menos capacidade de linha, e o outro com mais capacidade de linha. Essa é uma alternativa interessante para o que nós vamos falar agora. A carretilhas é mais raro isso acontecer, mas também existem alguns modelos que você pode trocar o carretel para um mais raso ou mais fundo, dependendo da pescaria. A importância disso, pessoal, carretéis mais rasos são para trabalhar com iscas mais leves. Você não precisa tanto de linha, e você precisa que esse carretel tenha capacidade de sair da inércia, de começar a se movimentar mais rapidamente, porque a isca que você está trabalhando é mais leve. Então, já falamos sobre todos os ajustes, a importância e a sugestão que eu dou sempre para vocês, mas a saída de linha é importante para uma isca leve. Então, além da linha ser fina, você vai colocar certamente uma linha bem fina nesse carretel. Não adianta você comprar uma BFS e botar 30 libras dela, ou 20 libras que seja numa carretilha BFS, é um exagero, e aí você está usando uma carretilha específica para uma coisa mais direcionada para um peixe maior. Né? Mesmo em situações de estrutura, você não precisa gastar numa BFS, talvez isso é o que eu mais quero falar. E eu acho que aí a gente começa a entrar no bolso. Né? Por que é importante isso? Você pode, muitos de vocês, e eu por muitos anos, não só muitos de vocês, eu também, por muito tempo, fiquei só com uma carretilha e ela me atendia para 2, 3 tipos diferentes de pescaria. Eu tinha do meu retorno à pesca, a minha primeira carretilha foi uma Black Widow da Marine Sports, era Marine Sports ainda, agora é só Marine, que é uma carretilha tamanho 200, se eu não me engano, ou 150, eu acho que é 150, tá, pessoal? A Marine não divulga isso nas carretilhas, mas a Black Widow é uma carretilha de capacidade intermediária, que por ser essa capacidade intermediária, ela te permite ajustes, e você pode pescar
iscas leves, relativamente leves, de acordo com o ajuste, e ela é mais adequada para uma pescaria média pesada. Ela é muito bem construída, eu estou falando dela especificamente, mas como base nela, você sai daí para fazer um espectro maior. A gente pode usar e pode usar para sempre a mesma carretilha, não tem problema nenhum. Você não precisa comprar 3, 4 carretilhas para diferentes pescarias, uma só vai te atender. Não tem nada errado nisso. Mas, se você realmente quer o melhor equipamento e está buscando e quer investir um pouquinho mais, e eu quero ter um equipamento para pescar tilápia e bass, eu quero ter um equipamento mais pesado, porque o bass aqui na minha região tem traíra também e posso ter um peixe um pouco maior, ou quero pescar em pesqueiros, ou quero pescar também no norte do país, onde vai ter pescaria mais pesada. Não estamos nem falando do litoral, que aí realmente não pode ser uma BFS. Para pescar robalo, nem pensar. Você pode ter um robalinho desse tamanho, como pode ter um robalo de 1 metro, sorte sua, e que vai estragar o equipamento se for um equipamento tão leve. Existe gente pescando com BFS robalo. Eu não entendo qual é a lógica, não me perguntem, eu acho que é um absurdo, eu acho que é um erro, porque pegando um peixe maior você vai perder o troféu. Mesmo com a experiência que você tenha, o risco é grande, porque você tem pouca linha. Mas eu pesco, os arremessos são curtos, eu pesco embarcado, não interessa. A BFS, o carretel dela é um carretel mais aliviado, é um carretel que vai sofrer o equipamento, por mais que consiga tirar peixes maiores, vai sofrer muito mais e você vai ter bem menos tempo essa carretilha com você. Então eu recomendo sempre uma carretilha um pouquinho mais pesada para pesca de robalo. Por exemplo, uma Curado 70, uma Daiwa 70 ou 80, e outras marcas, e aí nós temos uma infinidade de carretilhas intermediárias, né, que conseguem ter 150 metros de uma linha 20, por exemplo, 20 libras. Isso é um carretel já intermediário para bom, né, para forte, para esse tipo de pescaria, né, pessoal. De novo, não é uma regra, não estou dizendo que é o que tem que ser, cada um de vocês sabe o que é melhor, principalmente para o bolso, mas via de regra, olhem o tamanho dos carretéis, isso vai fazer diferença muito grande para a sua pescaria, e para mim, eu percebo essa diferença. Não precisa gastar rios de dinheiro para ter a melhor BFS, hoje em dia tem muitas BFS no mercado, e naqueles sites que você compra de fora também consegue outras marcas, que são tantas que eu não saberia nem dizer todas, mas as mais tradicionais hoje já tem BFS, e você consegue um bom produto para pescarias leves, né? Então atenção à profundidade do carretel. A quinta e última, pessoal, é uma coisa que eu já falei em outros vídeos e que a gente acaba se repetindo, mas eu acho que é válida para quem está aqui querendo, quem se atraiu pelo título do vídeo mesmo, carretilha, molinete, o que comprar, qual o primeiro, qual o segundo passo, o que eu faço? Bom, pessoal, aí nós temos realmente uma infinidade. A gente poderia separar por categorias, até daria por marcas, né? Nós temos marcas mais tradicionais que seguem forte no mercado, que é a Shimano e a Daiwa. Tá? Acima dessas não tem nenhuma, até mesmo hoje pelo menos. Elas realmente dominam o mercado em qualidade de produto, em resistência, não tem, pelo que você paga, certo? Por exemplo, você pode alegar para mim, e não tem problema nenhum, porque é a sua experiência também, eu comprei uma Cast King que me atende muito bem, não dá problema, e ela é 1/3 do preço de uma Shimano, não tem problema. A Shimano que você paga geralmente, ela realmente são carretilhas, de melhor construção, ainda que outras marcas, como a Cast King que eu citei para vocês, vem trazendo e vem melhorando, e a Marine tem uma linha, a Marine não é nacional, mas aliás a Marine é nacional, as carretilhas não são chinesas, como todas, a maioria delas são, uma ou outra Shimano que é feita no Japão, mas o resto é China, Taiwan, China. Então, por mais que a gente possa dizer, não, mas estão todas feitas lá, não, mas as linhas são diferentes. Então, o rolamento é melhor, o acabamento é melhor, e justifica, ainda que é caríssimo para nós, elas cobrarem mais por isso. É marca e é qualidade de produto. Mas, vamos lá, vamos separar aí para o que vocês de repente estão buscando. Eu vou começar a pescar, eu não preciso investir caro, eu não preciso de uma carretilha de R$1.000 ou 1.000 acima, que qualquer curado hoje
vai ser próximo disso ou mais, né? Qualquer carretilha da linha Shimano, que seria a Curado, é uma das linhas, elas são carretilhas que são mais caras, mas elas duram muito mais, são carretilhas para a vida, se você cuidar bem delas. Daiwa da mesma forma, Daiwa tem linhas de entrada um pouco mais simples, mas mesmo essas, e eu tive a oportunidade de arremessar com algumas delas, é a CG ou C, vou botar aqui também se eu conseguir uma foto para vocês, são linhas de entrada, mas que vendem muito bem porque os preços são interessantes na comparação com, é uma linha de entrada interessante de um produto que é muito bem acabado. Pesquisem a Cast King, pesquisem obviamente a linha da Marine. Agora na feira que teve em São Paulo, infelizmente não fui lá ainda, ano que vem vamos fazer um esforço e vamos estar lá, vou levar vocês comigo, mas eu honestamente vi pouca novidade. O que tem muito e o que aconteceu muito no Brasil é a chegada de novas marcas, e aí por si talvez seriam novidades. Mas as iscas nada demais, eu não vi, e aí isso até é um outro assunto, mas falando de carretilhas, tem mais opções, não novidades, são mais opções. As carretilhas algumas melhoraram, fizeram um pouco mais um alívio, fizeram alguma coisa, mas nós temos hoje então mais opções. Novidade de mercado, efetivamente, eu citaria talvez os freios DC, que até pouco tempo atrás somente a Shimano tinha, os freios digitais, começaram a aparecer em carretilhas mais de mais acesso, carretilhas que são a linha da, se eu não me engano, a Daisen vai sair com uma carretilha digital, com freio digital, ainda não lançou, mas a Maruri, quase certeza que é a Maruri que tem também, está lançando agora uma freio digital. A Cast King lançou agora uma com freio digital também. Então são tecnologias que começam a ficar mais acessíveis e isso é muito legal. A gente nem falou de freio digital aqui nesse vídeo porque não era esse o assunto, mas é uma tecnologia muito boa para ajudar na famosa cabeleira, né? Então marcas, pessoal, realmente é um universo. Se vocês perguntarem para mim por tipo de pesca aí, sim, a gente consegue ajudar melhor, mas fiquem atentos a todos esses pontos que nós falamos e especificamente a que tipo de pescaria. Os molinetes da mesma forma. Molinetes, você tem molinetes de pescarias ultralight, micro, e molinetes já intermediários, molinetes como esse aqui que é um Fuego da Daiwa. Esse é um Fuego 2, tamanho 3000, mas o corpo dele parece um 2500, parece um 2000. Mais uma vez, aqui é a capacidade de linha frente a mais o tamanho do carretel do que o corpo da carretilha, mas aqui tem diferença, vocês podem notar a diferença de tamanho dos molinetes. Esse aqui é um molinete que eu já posso usar para outros tipos de pescaria que não somente uma ultralight, que é possível com um molinete. Vantagem para o molinete, inclusive, iscas leves, molinete ganha sempre. O único senão e a única coisa que você pode sofrer é com a precisão de arremesso. Já falei isso em um outro vídeo para vocês. Carretilha você tem mais precisão, molinete você tem mais distância, você tem menos incomodação de cabeleiras e aí vai. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse videozinho de hoje. Bastante assunto, eu sei que, e eu espero ter de alguma forma um pouco ajudado vocês nesse início, ou com alguma dica que você já usa. Se você usa uma coisa diferente, comenta aqui embaixo também. Se você quer ver alguma coisa mais específica, comenta aqui, eu vou trabalhar em cima disso também nos próximos vídeos, certamente vem coisa nova aí. E vamos falar também um pouco mais de pescarias acontecendo muito em breve, vocês vão comigo, como já levei vocês em alguns campeonatos, agora vamos fazer umas pescarias legais, direcionadas e testando iscas, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.